Podcast Zona Política inicia uma nova temporada com um formato mais dinâmico, trazendo vários hosts convidados ao longo dos episódios. Por motivos pessoais, o senhor Halisson Ruben foi retirado desta edição e as perguntas feitas por ele foram cortadas da entrevista, mantendo apenas as respostas do convidado. O Zona Política segue com seu compromisso de informar com transparência, pluralidade e responsabilidade, sempre trazendo bastidores e debates que ajudam a entender melhor o cenário político. Seja bem-vindo ao Zona Política, é isso mesmo, estamos de volta, a temporada mais especial de todas. Quero convidar a todos vocês, a partir de agora, a entrar no nosso canal, a curtir, a compartilhar e a comentar, porque quem nos recebemos hoje, com todo carinho, governador José Roberto Arruda. Seja bem-vindo ao Zona Política. Muito obrigado a vocês pelo convite, prazer enorme estar aqui. Hoje o Zona Política ele estreia de uma forma especial. O senhor falou que seria um livro aberto para a gente, um bate-papo direto. Sem censura. Sem censura. Isso ficou bem claro nas nossas conversas, quando o senhor nos deu o ok dessa conversa. Mas a gente quer saber por que o senhor definiu voltar agora, de coração aberto, para ser pré-candidato ao governo do Distrito Federal. Porque só agora que deixaram, 15 anos depois, né, com a mudança da legislação, porque do jeito que era a legislação antiga, os 8 anos só começava a contar no trânsito em julgado. Então era pena eterna, né? E agora, no meu caso, já estou há 15 anos fora, então já venceu. Na verdade, fizeram uma grande armação para mim, me tiraram no melhor momento da minha vida pública e eu acho que ficou em mim uma espécie de missão não cumprida totalmente. E em parte da sociedade, um gostinho de querer ver o terminal que eu comecei, né? Como disse um amigo meu, saudade do meu ex, né? Vontade de ver as coisas acontecerem, de ver uma Brasília arrumada, uma saúde pública que funcione, as escolas de educação integral, mais vilas olímpicas, novas linhas de metrô. Estou de volta. Prioridade é cuidar da saúde. Eu estou andando pela cidade, eu me impus o dever de casa de andar pela cidade, a partir do momento que a legislação me permite ser candidato novamente. Eu acho que ninguém é candidato de si mesmo. Eu já tenho 71 anos, eu sou igual aquele sanduíche do McDonald's, o X-Tudo. Eu sou o ex-tudo, né? Já fui secretário de obra, presidente do metrô, da SEB, da Nova Cap, já fui senador, deputado, governador. Então, para que voltar nessa altura do campeonato? Porque eu acho que Brasília me abriu todas as oportunidades na vida e o meu governo foi interrompido pela metade. Eu gostaria de terminar a obra que eu comecei. Mas eu estou andando pela cidade para ouvir as pessoas, para ver se as pessoas querem que eu volte. Né? Importante. Eu estou ouvindo. Eu tenho 2 ouvidos e uma boca para ouvir, né? E o que eu mais estou ouvindo é a crise grave na saúde pública. As pessoas que não têm um plano de saúde hoje estão morrendo à míngua. Na nossa época, você ia num posto de saúde, tinha o pediatra, o ginecologista, o clínico geral, tinha remédio, ser atendido com dignidade. Hoje ganha uma pulseirinha colorida e não funciona, as coisas não funcionam. Então, a saúde virou um caso de... Aliás, o próprio governo reconheceu que a saúde virou um caso de polícia, porque nomearam um delegado aposentado para o IGES. Quer dizer, é caso de polícia mesmo, né? Quando o delegado vai tomar conta da saúde, é porque a saúde está na UTI. Falta gestão porque tem dinheiro. Concorda comigo? Tem dinheiro. Tem dinheiro. Eu governei com 23 bi. O orçamento hoje é 72 bi. Somente nos últimos 7 anos, mais de 3 ex-secretários saíram presos. Não vamos chegar nesse ponto. Mas que recebi 20 mil reais 2 anos antes de ser governador, sou corrupto. É brincadeira. Todos os ex-secretários tiveram problema com a questão da gestão. Claro, isso ficou ficou claro. O que o senhor acredita que pode ser mudado? Por quê? Tudo. Eu falo claramente para o senhor. Eu rodo Brasília 24 horas por dia. Eu quero duvidar se tem algum parlamentar que anda mais do que o DF do que eu. Porque eu conheço de ponta a ponta, do Sol Nascente ao Itapuã. Eu conheço todos os problemas hoje de todos das UBS do Distrito Federal. Hoje, nós não temos uma gestão qualificada. Por quê? Eles tiram os médicos que eram para estar ali atendendo e colocam os médicos para fazer uma gestão de um hospital, de um posto de saúde, mas acabam não qualificando. E esse IGES? Como que o senhor vê isso? Eu acho que está tudo errado. Primeiro, o modelo está errado. O IGES deu errado.
É uma forma subliminar de privatizar a saúde pública, mal feita. Virou cabide de emprego e balcão de negócios. Está tudo errado. A saúde pública, na época do governador Roriz, na época do Frejá, na época do meu governo, funcionava de forma decente. As pessoas eram atendidas com o mínimo de dignidade. E hoje foi para o vinagre. Está ruim demais. Falta gestão. Segunda coisa que falta é o seguinte. Lá no interior de Minas, onde eu nasci, tem um ditado que diz que o boi só engorda com o olho do dono. Quantas vezes eu levantei 5 horas da manhã, peguei meu carro sozinho e fui dar batido em pronto-socorro, em posto de saúde 24 horas, para ver se as coisas estavam funcionando. Quando o governante não chama a si a responsabilidade de cuidar dos serviços públicos, eles se deterioram. E é o que está acontecendo hoje. Falta gestão. O modelo de gestão está errado, os gestores são inadequados para as funções. Basta dizer que um delegado é o chefe da saúde, com todo respeito aos delegados, mas cada um... Quando você bota o goleiro para jogar de centroavante, alguma coisa está errada. Hoje, o IGES-DF, o senhor fala que é um cabide de emprego. A gente sabe que tem muitos indicadores políticos dentro do IGES. Você acredita que a indicação política hoje, dentro da área da saúde, que era para ser uma área simplesmente, somente técnica, isso afeta todo o ecossistema da saúde da capital federal? Mas é óbvio, meu amigo, é claro. Então tem que acabar com esse cabide de emprego. Na saúde, na educação e na segurança pública, não pode ter influência política. Posso te dar outro exemplo? Pode. Educação. Você sabia que hoje na rede pública de ensino tem mais professor temporário do que professor concursado? Sim. Isso é um absurdo. Quando me trouxeram esses números, eu não acreditei. Mas é verdade. Então, onde está o respeito aos professores de carreira, aos concursados? Acabou. Vou te dar outro exemplo. Segurança pública. Você acredita que tem um deputado hoje que manda nos coronéis? Que ele é que nomeia o chefe de quartel? Será que é só um deputado? Não sei se é mais de um. Eu sei que está errado. A influência política nos órgãos de carreiras típicas de Estado é um câncer. E a vítima desse câncer é a sociedade. Governador, Nós hoje temos problemas graves na segurança pública, gravíssimos. Basta dizer que aqui na 112 Sul... o caso do Isaac, eu ia comentar isso É com o isso? senhor. Aliás, eu moro na quadra do lado. É muito triste o que está acontecendo. Você tem craqueiro hoje espalhado por Brasília. Sexta-feira passada eu estava em Ceilândia, na hora do almoço passei na porta do restaurante comunitário, um enxame de craqueiro. Muito morador de rua. Morador de rua, craqueiro, vendedor de peça roubada, tem de tudo. No nosso governo, nós limpamos aquele centro de Ceilândia. Virou bagunça outra vez. Setor Comercial Sul. Hoje eu fui dar uma entrevista lá, impressionante como é que tá aquilo. Bagunça mesmo. Quer dizer, Brasília está jogada, não está tendo o cuidado que a capital do país merece. Educação. No nosso governo tinha 200 escolas de educação integral. Fizemos o plano de carreira. Os professores eram respeitados, motivados. As escolas tinham autonomia. Você pega hoje, das 200 escolas de educação integral, restam 37, e os professores estão desmotivados. Porque, óbvio, se tem mais professor temporário do que os concursados, alguma coisa está errada, tá não? Acho que é uma experiência interessante. Primeiro, os colégios militares, o Colégio Militar de Brasília e o Dom Pedro II, Colégio do Bombeiro, são exemplos de excelência no ensino. Então, perfeitos. Poderiam até ser ampliados. A escola cívico-militar, desde que não ultrapasse o limite da pedagogia da escola pública, é perfeito. Em algumas áreas mais complicadas, elas têm um papel importante a cumprir. Né? Então, eu não sou sectário. Não acho que isso é solução geral para a educação pública. Isso é um apêndice, uma experiência importante, mas, obviamente, o fundamental é a escola pública de qualidade. O professor Zeferino Vaz, que fundou a Unicamp, dizia o seguinte: para fazer uma boa educação, você precisa, primeiro, de professor, segundo, de professor, e terceiro, de professor. Se você não tiver professores bem remunerados, com um plano de ascensão profissional, com êxito, com prêmios, inclusive, pela melhoria dos índices do IDEB e tudo mais, você não vai ter uma escola pública de qualidade.
É isso? E eu acho que é isso que está faltando. Autonomia nas escolas. Nós fizemos o PEDAF, por exemplo. Estragou a descarga do banheiro, queimou a lâmpada, caiu o muro. O diretor da escola tem que ter os recursos proporcional ao número de alunos para fazer esses concertos. Não tem que fazer ofício para regional de ensino, né? Agora, sobretudo, o grande problema hoje de Brasília na saúde, na educação, na segurança pública, na assistência social é a politicagem. Quando a política entra por uma porta, a eficiência sai pela outra. Política é fundamental para você eleger os seus representantes, fazer leis, cumprir as leis. Quer dizer, agora, no nosso governo, nós não permitíamos que nenhum parlamentar de nenhum tipo de ideologia entrasse para dentro do quartel para dar ordem para coronel. Desculpe, isso é uma inversão total de valores. A mesma coisa na educação, a mesma coisa na saúde. Então, esse excesso de politicagem atrapalha, acaba com a eficiência do serviço público. E mais, desmotiva o servidor de carreira. Porque o servidor de carreira, uns ficam retraídos. Outros falam, bom, vou ter que grudar aqui em algum deputado para me dar bem. Então, tudo errado. Né? Eu acho que, em primeiro lugar, no caso da educação, é preciso chamar os concursados, fazer novos concursos, fazer o quadro correto de professores, legitimar esses professores, dar a eles um plano de carreira, dar a eles respeito. Né? A segurança pública. No nosso governo tinha 18 mil policiais, hoje são 9 mil apenas. Nós fizemos a 12086, passou 15 anos, até hoje ela não foi revisada. Né? A saúde. No nosso governo, fizemos o Hospital de Santa Maria, 400 leitos. Passaram 15 anos, não se fez mais nada. E o metrô? Na política estreia com o pé direito, Começou com José bem. Roberto Arruda. Governador, ontem, em uma conversa direta com o delegado de polícia do estado de São Paulo, Paulo Bilinski, nós abrimos o mapa, praticamente, hoje, do crime organizado, que já se instalou em todo o país. Somente no Distrito Federal já tem 4 facções no entorno. Como que o senhor avalia o cenário hoje do combate ao crime organizado, justamente aonde nós não temos um governo que valoriza a segurança pública, que não valoriza o gestor e que não qualifica e nem faz investimento, sabendo que tem um fundo constitucional para poder cuidar da segurança da nossa capital. Como que o senhor analisa esse cenário hoje do crime organizado se infiltrando ao redor do Distrito Federal? Estão vendo que o Arthur está mais crítico do que eu, né? Eu acho que a segurança pública, em primeiro lugar, não pode ter politicagem. Esses dias, conversando com a senadora Damares, ela me deu informações estarrecedoras do crime organizado se instalando no entorno de Brasília. Ora, como é que você combate isso? Primeiro, com a integração das polícias. Segundo, com a integração da Polícia de Brasília com a Polícia Federal e com a Polícia de Goiás. Terceiro, com profissionalização. Polícia tem que ter hierarquia, disciplina. Não pode deixar a política entrar nos quartéis. Isso é regra básica. Entrou, acabou. E precisa inteligência, tecnologia. Hoje, o uso da tecnologia em todas as áreas, mas na segurança pública em especial, previne os crimes, combate as organizações criminosas. Esse aparelhinho aqui que todos nós temos, o tal do celular, hoje com tecnologia, você consegue descobrir onde que as pessoas estão armando o quê. Então, é preciso usar essa tecnologia, preparar os nossos policiais civis e militares e bombeiros, que são muito competentes, motivá-los, remunerá-los adequadamente e dizer, olha, gente, esquece, aqui não tem politicagem, não. Sabe como é que fazia no nosso governo? Eu nomeava o comandante. Só. Dali para baixo. Dali para frente era com ele. Com ele e obedecendo A ele. a hierarquia, o tempo de serviço, a formação. Mesma coisa na Polícia Civil. Nomeava-se o diretor da polícia. Quem escolhia os delegados era ele.
O secretário de Segurança Pública tem que ter autonomia. Não pode ficar refém de influências políticas, que é o que acontece hoje em Brasília. Vamos fazer um desafio? Para você que está nos assistindo, o Zona Política tem um desafio para você. Acesse agora www.zonapolitica.com.br e acompanhe a última matéria que eu deixei exclusiva para você sobre a segurança pública no Distrito Federal. Eu quero que você saiba a verdadeira situação da polícia militar aqui na nossa capital. Eu fui convidado para ir a uma convenção de uma igreja evangélica. Aliás, eu prezo muito o pastor presidente dessa igreja, que é o pastor Orcival Xavier, eu conheço de muitos anos. Recebi o convite e, educadamente, compareci. Chegando lá, fui muito bem recebido, com muitos abraços, tudo mais. E depois que eu entrei no ambiente, me disseram que a convenção seria fechada e que então eu não deveria entrar. Eu falei, tá bem, eu só vim porque me convidaram, mas se quiserem me chamar a outro horário, estou à disposição. E, educadamente também, me retirei. E depois vi essa matéria. Na verdade, todos lá me trataram com muita educação, mas que é estranho né? Ser proibido de entrar na igreja, esquisito, né? Para a igreja tem partido político, eu ser de outro lado, esquisito demais. Acho que ficou ruim para eles, porque ou a igreja acolhe todos, ou só acolhe quem paga o dízimo, né? Ou só, e que espécie de dízimo é esse? Né? Quem está pagando quem? Muito ruim. Agora, depois que eu saí, caiu a ficha. Na verdade, me prepararam uma cilada. Fizeram aquilo tudo para eu reagir mal e eles filmarem uma reação negativa minha. Eu sou razoavelmente bem educado, obviamente agradeci muito e saí com toda a educação. Aliás, um dos pastores me levou com toda a cordialidade até o carro, fez questão de me acompanhar. Então, é lamentável pela igreja. Se eles pedirem perdão a Deus e me convidarem, eu volto. O senhor me conhece praticamente há mais de 20 anos de idade, né? O senhor que teve junto com a minha mãe. Você era menino. Eu era um menino, acompanhava as reuniões lá dentro de casa, né? As articulações políticas, conhecia a política sendo feita na raiz, ouvindo a população. Hoje, como gestor, eu tenho um outro olhar por toda a política da nossa capital. Eu acredito muito que a política precisa ser renovada. Eu acredito muito que a política precisa ser feita de coração. O que a gente sente hoje dentro da política do Distrito Federal é que falta tratar as pessoas com carinho. Praticamente, fazer política na nossa capital virou negócio para muitos parlamentares. Meu Deus. Eu tenho que ser aberto com o senhor e destacar. O que aconteceu com o senhor no passado? O senhor acredita que foi uma armação que foi feita pelo senhor por todo aquele momento que o senhor estava vivendo, porque o senhor estava em destaque, tanto no cenário do Distrito Federal como no cenário nacional. O senhor acredita que possa ter sido feito uma união de adversários para destruir a imagem do senhor, para o senhor ser conduzido a cometer um erro? Pois o senhor tinha um histórico e tem um histórico de atendimento à comunidade, de atendimento à população. Como que o senhor vê o passado do senhor feito? Criaram uma narrativa, né? Com vídeos de deputado recebendo dinheiro, né? Aquele negócio, como se tivesse acontecido no meu governo. Demorou 15 anos para se provar na justiça, depois das perícias da Polícia Federal, que aquele negócio de deputado recebendo dinheiro era no governo anterior ao meu, não tinha nada com isso não. 2 anos antes de eu ser governador. E todo final de ano, você sabe disso, eu fazia ações sociais. Eu levava cestas básicas, panetones nas creches, nos asilos, nas comunidades carentes. E as pessoas contribuíam, supermercados, empresários. Uma dessas contribuições, o sujeito resolveu contribuir em dinheiro. Naquela época não tinha Pix, não tinha nada disso, né? E eu recebi e imediatamente declarei no TRE. Não era nada escondido. Isso 2 anos antes de eu ser governador. Depois, no meio do meu governo, esse caboclo querendo fazer negócio irregular dentro do governo, eu não permiti. E aí ele colocou o vídeo como se fosse um ato de corrupção do governo. E não tinha nada disso. O problema é que a imagem fala mais que 1000 palavras. E a imagem é muito ruim, né? Então, aquilo foi um desastre na minha vida. Claro que interesses poderosos se voltaram contra mim. Foram poucos dias depois de eu ter sido convidado para ser candidato a vice-presidente na chapa do Serra. E, obviamente, muita gente quis me bater. O governo estava voando.
tínhamos 2.300 obras, Brasília, o governo com 80% de aprovação, a economia girando. As minhas obras eram rápidas, não é igual hoje, que é essa igual obra de igreja, não. Eu fiz EPTG em 15 meses, metrô de Ceilândia, era dia e noite trabalhando, a cidade respirava desenvolvimento. Fizemos o Noroeste, o Mangueiral, era obra para tudo quanto é lado. Então, para mim foi um desastre, mas para Brasília também, porque interromperam um governo que estava com um desenho, com um projeto de cidade, que Brasília hoje teria o VLT rodando, teria o metrô, outras linhas de metrô, né? A cidade seria outra. Mas, enfim, não adianta chorar o leite derramado. Deus me preservou com saúde, eu aguentei o tranco, 15 anos de sofrimento, de porrada, tô bem, né, de saúde, de cabeça, e disposto a recomeçar. Agora, não por vaidade própria, porque eu já passei da idade, nem ambição, também já era, né? Eu acho que agora é assim, se a sociedade desejar que eu seja candidato, se a sociedade achar que eu tenho um trabalho para prestar a Brasília, a minha experiência está a serviço disso. Agora, eu cometi um erro de acreditar em quem não merecia. E esse erro, eu acho que agora gato escaldado tem medo de geografia, de água fria. Eu tô esperto, né? O caboclo chega assim, peraí, né? Porque eu tenho vida limpa, eu não sou dono de fazenda, eu não tenho mansão no lago, eu não tenho avião. O senhor recebeu algum Fusca? Zero. Rapaz, se eu tivesse recebido um Fusca de um prestador de serviço de governo, eu tinha prisão perpétua. O avanço da tecnologia não adianta. Olha, antigamente se fazia política pelo rádio, depois veio a televisão. Hoje veio as redes sociais, é inexorável. E a rede social tem uma grande vantagem, ela dá voz a todo mundo. Acabou essa mídia assim. Por exemplo, na mídia que recebe verba do governo, eu estou proibido de falar, vocês sabem, né? Esses dias eu fui dar uma entrevista aí, cancelaram a publicidade da rádio. E nós nunca recebemos R$1 do governo do Distrito Federal. Nós temos orgulho de falar isso, né, Alisson? Ao vivo, para quem está nos assistindo, porque eu desafio alguém a entrar no portal da transparência e achar R$1 depositados na minha conta ou na conta do Alisson. E eu vou falar, porque se eu abrir o jogo, eu vou pegar cada um que tá colocando o dedo na ferida e começando a fazer merda aí. E a gente não tá aqui para brincar, não. A gente tá aqui para falar a verdade. Porque, governador, do jeito que o senhor é proibido de fazer entrevista, nós somos proibidos de receber. Porque eu quero entender o porquê também, né, Alisson? Porque a gente atende todo o governo. E quando a gente atende, a gente fala do coração, a gente fala da crítica. Eu acho que eles estão cansados de ouvir crítica, governador. Quando o governo fica muito autoritário, muito arrogante, ele não aceita crítica de ninguém, né? Aí manda calar a boca, aí não pode falar nada, corta a verba. Então, isso é ruim. No nosso governo, eu tinha o governo nas cidades. Eu pegava o secretário, o presidente de empresa, cada mês ia para uma cidade. Então eu chegava, por exemplo, lá na Ceilândia, ia tudo para um ginásio coberto, as lideranças, tudo. Fala livre. Se inscreve e fala. As pessoas botavam o dedo na ferida, falavam o que estava errado. E a gente tinha a chance de consertar. Agora, se o governo só anda em inauguração, cheio de cara crachá, só os funcionários comissionados, e todo mundo puxando o saco, e aquele monte de segurança, não deixa chegar. Você não sabe a verdade. Porque rico mente pra gente. Mas pobre fala a verdade na sua cara. Verdade. Com educação, mas fala. Verdade. Então, o governante precisa ouvir. O Roriz falava assim: governar é definir prioridades depois de ouvir o povo. O senhor falou do governador Joaquim Roriz. Alisson, durante 27 anos, o governador Joaquim Roriz, né, desde do seu primeiro mandato até o senhor valorizou muito os caminhoneiros do Distrito Federal. Eu sou filho de caminhoneiro e vejo o sofrimento deles hoje dentro das cooperativas. Né? E é uma pergunta que eu faço para o senhor. O senhor vai valorizar toda a máquina pública do Distrito Federal que faz as operações acontecer, desde os caminhoneiros, aos terceirizados, ao prestador de limpeza, ao cara que leva o alimento até o hospital, eles precisam ser valorizados. Valorizado no pagamento em dia. Porque esse modelo está fazendo o seguinte: os caminhoneiros são obrigados a entrar numa cooperativa, essa cooperativa tem dono, que é político, e aí, gente, deixa eu te falar. Rodou e parou no mesmo lugar, né? Deixa eu te falar, tudo que é muito é demais. Política é bom, mas tem a sua medida. Mesma coisa de remédio.
Você vai no médico, você está doente, ele fala, toma 10 gotas desse remédio de manhã e 10 gotas à noite. Aí você quer sarar logo, em vez de tomar 10 gotas, você toma 100. Sabe o que acontece? Vira veneno, você morre. Então, na dose certa, a política é remédio. Na dose errada, a política é veneno. Quando a política entra até para escolher quem vai ter caminhão alugado para o governo, quando a política entra para nomear coronel em quartel, quando a política entra para nomear delegado em delegacia, quando a política entra dentro das escolas, dentro da saúde, virou bagunça. É gestão. A cidade hoje está mal cuidada, está maltratada por falta de uma mão forte de quem lidera e por excesso de politicagem. Atualmente, Brasília passa um caos com 1 bilhão de contingenciamento. Vários setores com atraso de pagamento. Na gestão do senhor, não teve greve, não teve atraso. Graças a Deus. E não teve caminhoneiro passando fome. Graças a Deus. E sabe por quê? Porque a gente organizou as finanças. Vou te dar um exemplo. Esse viaduto sudoeste, aqui do lado, tem 3 anos de obra. O Juscelino, em 3 anos, construiu Brasília inteira. O viaduto sudoeste está demorando mais do que o Juscelino demorou para construir Brasília. Falta de planejamento. Então, quando você atrasa a obra desse jeito, você tem que pagar reajuste, o contrato fica mais caro, você incomoda a população. Falta de gestão, falta de planejamento. O senhor assumir na cadeira, o senhor vai mudar todos os secretários? Uai, sem dúvida, qual a dúvida? Governante, obviamente, tem que escolher a sua equipe afinada com seus propósitos e com sua forma de trabalhar. Claro. E os administradores? Administrador, primeiro, tem que ser morador da cidade que ele administra. Perfeito. Eu nunca vi essa coisa de administrador morar... Né? Em outro lugar. Em outro lugar. Uma coisa Atenção, Riacho Fundo, viu? Atenção, Riacho Fundo. Olha o que o governador José Roberto Arruda tá falando. Administrador tem que ser morador da cidade, Ué, tá? O administrador de Ceilândia mora em Águas Claras? Mas eu tô elogiando ele, coitado, daqui a pouco eles demitem ele. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que uma regra básica é o administrador morar na cidade e mais do que isso. Está antenado com os problemas da cidade. Tem uma juventude maravilhosa querendo um lugar ao sol, é importante. Tem pessoas mais experientes que têm um serviço ótimo a ser prestado também. Mas eu acho que o administrador regional tem que ser munido de autoridade. Verdade. Ele tem que ter formas de trabalhar. Hoje o administrador regional, além de não ser morador da cidade, é uma rainha da Inglaterra. Porque ele não tem trator para tapar um buraco de rua. E ele só vive andando de carro, né? Verdade. Alô, Parkway! Eu já vou começar logo. Ela que foi eleita contra a sua ex-esposa. Senadora Damares, café quente ou café frio? Café quente. É um ícone da ação social no Brasil, merece todo respeito. Governador, para fechar, eu que abracei a direita, que vivi os últimos anos buscando mostrar a realidade que o nosso país passou, ao nosso ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, café quente ou café frio? Café quente, foi um bom presidente, a economia funcionava, liberal, e acho que está sofrendo muito. Eu acho assim que todo respeito ao Poder Judiciário, mas eu acho que tudo isso tinha que ser julgado na primeira instância, com direito às instâncias devidas. O Brasil vive um mau momento nesse aspecto. Juscelino Kubitschek sofreu 2 golpes de Estado, Jacareacanga e Aragarça. Golpes de verdade, golpe da aeronáutica. O que ele fez? Anistiou os revoltosos. O que aconteceu em seguida? Pacificou o país. A história nos ensina. Esse radicalismo hoje não é bom para o país. A gente fica discutindo esse sectarismo ao invés de discutir um projeto de país. Né? Então Isso não é bom. Mas enfim, respeito quem pensa diferente, mas eu gostaria de virar essa página e o país viver em paz. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para todo mundo que nos assistiu nesse episódio, que foi um episódio curto, rápido e direto. Muito obrigado aos que vão nos assistir aí, com muito carinho. Eu estou sempre pronto, eu gostei. Quando eu falei zona política, eu falei, caraca, deve ser política uma zona, né? Não sei não. Mas é um sem censura, adorei. É um trocadilho, né? Trocadilho, legal, valeu. Zona Política termina por aqui. Hoje episódio praticamente direto, exclusivo para você. Quero agradecer a todo mundo que ficou conosco até agora. Para dizer a verdade, quem curta, quem compartilha, quem manda o dedo na ferida mora aqui, ó, dentro desse coração. Abraço a todo mundo, fique com Deus e até a próxima. Valeu. Tchau.
enfrentou o sistema de frente, defendendo o que acredita e nunca abaixou a cabeça. Na Câmara Legislativa, mostrou que política também é lugar de mulher de coragem, de propósito e de verdade. Agora, deputada Paula Belmonte parte para um novo desafio: ser governadora do Distrito Federal. Na Zona Política Podcast, ela abre o jogo com Arthur Reis sobre bastidores, lutas e o futuro de Brasília. Dia 12 de novembro, às 18 horas. Assista no YouTube e em zonapolitica.com.br. dia 12 às 18 horas. Encontro com você lá.